Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Vamos para o nosso programa semanal, o Bullet na Semana, em que programa que a gente traz os principais acontecimentos dessa última semana no campo da economia e no campo da política. E no segundo momento, a gente também faz projeções do que vocês devem esperar para essa semana que começa. E no programa de hoje, eu trago aqui, a gente vai dividir, vai bater um bate-papo, fazer um bate-papo, o Alan Gani, da Sara Invest. Tudo bem, Alan? Seja bem-vindo. Muito prazer, Eric, falar contigo. Vamos com tudo. Obrigado. É isso aí. Alan, antes da gente começar, antes da gente explorar um pouco aí de seus conhecimentos no campo aí da economia e do mercado financeiro, se apresenta para a turma. Bom, o Alan Gani, ele é economista, estrategista de ações da Sara Invest, né, uma empresa de research ali junto com o grupo BMC, né, BMC News, enfim. Eu tenho uma carreira acadêmica, eu dou aula no INSPER, tenho mestrado, doutorado, fiz doutorado na USP, parte dele nos Estados Unidos, e na trajetória aí profissional, tenho passagens pela MCM Consultores, para Exame, que é BTG, Infomoney, e hoje aqui na Sara Invest para falar com vocês. É isso aí, gente. Alan traz muita bagagem aí para o programa de hoje e vamos explorar isso, né? Alan, qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? Acho que o primeiro bullet, é claro, que foi o pronunciamento do presidente do Fed nos Estados Unidos, que não trouxe ali nenhuma novidade, né? E essa não novidade, algo que o mercado já estava esperando, foi bom, né? Não trouxe nenhuma surpresa de uma mudança brusca aí na política monetária. Tudo indica aí que o tapering se iniciará no final do ano. E qual foi o impacto disso aqui na Bolsa Brasileira? O impacto foi positivo, né, na medida em que houve ali o pronunciamento, as bolsas no mundo inteiro passaram a subir, porque não houve nenhum componente de risco, né, nenhuma incerteza. Então, o Banco Central ele tem que trabalhar isso no mundo inteiro com o componente das expectativas, ele não pode contrariar as expectativas. Como não foi um discurso onde houve algo, uma surpresa negativa, algo do tipo, então ele foi muito bem recebido pelo mercado. Embora um discurso morno, mas esse discurso morno foi muito bem recebido pelo mercado. Mas havia já uma previsão de caminhar para esse sentido, ou a turma estava esperando uma outra decisão? Não, já havia uma premissa aí nesse sentido, né? Ali nas entrelinhas, a gente já percebe que o Banco Central está dizendo para o mercado, olha, a economia americana ela já está num ritmo forte, ela se recuperou bastante, já está na hora da gente reduzir o ritmo dos estímulos monetários, né, da compra de ativos. Então, eu acredito que o Banco Central americano, o Fed, ele está preparando o mercado aos poucos, né, para efetivamente fazer essa retirada. Então foi muito bem recebido, né? Eu diria assim, foi morno, mas num tom de que, olha, vamos fazer o tapering em breve, ali nas entrelinhas. Você que é um professor, vamos explorar aí, então, todo o seu conhecimento acadêmico, explicando para a turma de uma forma bem simples, o que significa tirar esse estímulo, qual é o impacto disso na economia de uma forma geral? Perfeito, boa pergunta. Eric, o que acontece? O Banco Central, ele virou um comprador de ativos. Então, ele compra títulos privados, ele compra títulos públicos. Você tem sempre para quem vender. Por quê? Porque tem um grande comprador que é o Banco Central americano. Então, isso dá liquidez no sistema e isso acaba também inflando o preço, né? Porque à medida que o Banco Central se tornou um grande comprador. Isso acaba influindo no preço, né? Influenciando nos preços à medida que você tem uma demanda, dinheiro também está barato, né? Você tem para quem vender, isso estimula o crescimento do preço no mercado de ações. Muito bem. E vamos então para o segundo bullet da semana. Qual é o seu segundo destaque dessa semana que se encerrou? Acho que o segundo destaque fica por conta dos dados do CAGED, né, os dados de emprego no Brasil, que vieram acima
do consenso de mercado, a mediana era 300, né, mil, os dados ali vieram 316 mil, então mostra uma recuperação da atividade econômica do Brasil. Isso é uma notícia muito boa no sentido que as empresas podem lucrar mais, né? A demanda está voltando, a economia está voltando, isso significa mais gente no mercado de trabalho, isso significa mais arrecadação para o governo, então é uma boa notícia do lado econômico. Alan, a gente pode fazer algum paralelo com essa retomada no crescimento aí dos empregos com a questão da inflação? Olha, também é uma ótima pergunta, Eric. Pode, por quê? Porque essa inflação que a gente está vivendo, ao meu ver ali, os dados mostram isso, ela tem alguns componentes, né? Um dos componentes, é claro que são choques na cadeia produtiva, falta de insumos, muita gente está percebendo isso a olhos vistos, né? Você vai encomendar um carro, demora pra caramba, você quer fazer ali uma reforma na tua casa, não tem material, enfim, isso se deve à pandemia por esses choques na cadeia de produção. Esse é um primeiro fator, menos oferta, preço lá em cima. Segundo fator são os preços administrados, principalmente energia elétrica. E por que isso? Por conta da crise hídrica. Agora, tem um terceiro fator que é demanda, né? Então, significa que é uma demanda reprimida, e isso, as pessoas voltaram a consumir com a reabertura da economia, isso obviamente que acaba tendo um impacto nos preços. Dá para fazer esse paralelo sim, com certeza. Pegando já esse gancho, vamos brincar aqui de previsões. Qual é a sua previsão para o final de ano, tanto na questão da inflação, quanto na questão aí da taxa Selic? Muito bem, inflação, hoje eu revi minha previsão para 8% ao ano. Por que isso? Porque saiu a nova bandeira tarifária lá da ANEEL, isso tem um impacto no IPCA, talvez aí em torno de 0,5 pontos percentuais, eu estava com 7,5%, 8% de inflação, e Selic 7,75%, 8% também. Explica pra gente qual é essa relação da ANEEL com essa mudança de posição que você teve. O que acontece? No IPCA, o índice, ele é composto por vários itens, e a energia elétrica pesa bastante. À medida que a ANEEL autorizou um novo reajuste por conta da crise hídrica, isso tem um impacto direto no IPCA, e a energia pesa bastante à medida que há um repasse para os preços ao consumidor. Tá vendo aí, gente? Alan Gani trazendo todo o seu conhecimento, colocando de uma forma bastante didática aqui para a gente conseguir acompanhar, desde as pessoas que estão iniciando até as pessoas que já têm uma boa caminhada dentro do mercado financeiro. Alan, vamos para o seu terceiro bullet. Qual é o seu terceiro bullet dessa última semana? Terceiro bullet é do lado fiscal, meu caro. Então, houve hoje um entendimento ali entre os três poderes, né, tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal. Foi uma ideia do presidente do Supremo, Fux, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, para resolver a questão dos precatórios. Então, o que acontece? Os precatórios, que é um problema para o orçamento do governo em 2022, ele não estava previsto, né? Estava previsto ali em torno de 50 bilhões, de repente veio 90 bilhões. O que acontece? Acharam, parece que uma solução intermediária, e a equipe econômica gostou. Que seria o quê? O volume de precatórios de 2016 ser atualizado pela inflação até hoje. O que exceder, o que não der, colocando de uma maneira bem simples, será parcelado e pago futuramente. Mas o grosso ali, o valor de 2016 corrigido até hoje pelo IPCA. É uma espécie de teto dos gastos para o precatório, não pode passar da inflação, é isso aí. E isso é ótimo, do ponto de vista fiscal, isso é ótimo. Muito bom, e com esse terceiro bullet, eu inicio então os bullets da política. Eu vou iniciar por essa bola que o Alan deixou quicando. Eu acho que o tema da semana foi justamente essa solução que foi encontrada, que está sendo construída ainda pelo ministro Fux, o ministro que é do CNJ, e o CNJ que faz a conciliação de precatórios. Então, acho que a notícia da semana é essa,
lembrando que o precatório foi uma decisão do próprio Supremo, então havia um sentimento aqui em Brasília, Alain, que deveria partir também do Supremo a solução, e essa solução foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro Fux, que é um microparcelamento. Ele usou esse termo de microparcelamento, e aí fica até a dúvida, né? Qual a diferença do parcelamento que o Paulo Guedes queria fazer com a PEC dos precatórios, com esse microparcelamento. O fato é que deve ter uma acomodação, foi um sinal muito positivo para o mercado financeiro. Por quê? Porque a partir do momento que vai se partir para esse entendimento, e como o Alan colocou, há uma sensibilidade dos três poderes nesse sentido, há um entendimento dos três poderes nesse sentido, vai se abandonar, então, a tendência é que se abandone a PEC dos precatórios. E por que a PEC dos precatórios vinha causando muito frisson no mercado financeiro? Porque a PEC dos precatórios, além de prever esse parcelamento de parte dos precatórios dessas dívidas que o governo tem no judiciário, previa também a criação de um fundo que o governo ia colocar uma opção de cacareco ali dentro, ia colocar recursos de privatizações que ainda não aconteceram, ia colocar venda de imóveis que também ainda não aconteceram, e o detalhe desse fundo é que seria um fundo fora do teto de gastos. E aí poderia abrir um precedente para que futuros gastos também fossem destinados para esse fundo, e aí morava todo o medo do investidor. Com essa solução que ainda está sendo construída, que deve ter novos desdobramentos na próxima semana, a PEC dos precatórios, então, fica em segundo plano, a chance de uma pedalada fiscal fica em segundo plano, a chance de se romper o teto de gastos, se achar uma alternativa fora do teto de gastos, neste momento fica fora do radar dos investidores. Então, foi uma notícia muito positiva. Esse seu terceiro bullet, eu abro o meu primeiro bullet e vou para o meu segundo bullet, que é a reforma tributária. Reforma tributária aqui dentro, gente, está praticamente morta, está praticamente sem nenhuma tração, porque a gente viu duas tentativas do presidente da Câmara em colocar em votação essa proposta. Essa última semana ela nem foi mencionada e não há nenhuma previsão, não há nenhuma data estabelecida para uma nova tentativa. Lembrando que, no cenário mais otimista que a gente pode colocar, a proposta indo à votação no plenário, a chance dela ser desfigurada é muito alta, a chance dela virar um Frankenstein tributário é muito alta. E aí tem uma segunda etapa. A segunda etapa é a discussão no Senado. Só que também lá no Senado já existe uma outra proposta falando de outros temas de uma segunda reforma tributária. Então, essa passando pela Câmara do Imposto de Renda, passando pela Câmara, não vai ser prioridade no Senado, e eu não estou vendo janela para que a votação dela seja concluída ainda neste ano. E vice-versa, tá, gente? Se você olhar também para o Senado, onde tem essa PEC, que fala que é uma PEC que traz uma reforma mais ampliada, que trata de questões do consumo, eu não vejo espaço, mais uma vez, recorrendo ao cenário mais otimista, se ela passar no Senado, eu não vejo espaço dela avançar aqui na Câmara, porque o próprio Arthur Lira já disse várias vezes que não é o tema que ele quer enfrentar. Se fosse o tema que ele quisesse enfrentar, ele então ia começar por essa PEC, mas ele preferiu começar pela proposta do imposto de renda. Então a gente vê praticamente uma casa anulando a outra nesse tema da reforma tributária, e a expectativa de avanço estão cada vez menores, dentro de um calendário que está cada vez mais próximo das eleições de 2022. E dentro dessas movimentações aqui em Brasília, trago um terceiro bullet, chamou muito a atenção os primeiros passos mineiros do senador Rodrigo Pacheco, no sentido de deslocamento, distanciamento do governo. Ele bateu de frente essa última semana tanto com o Paulo Guedes quanto com o Arthur Lira, porque o Paulo Guedes e o Arthur Lira pediram publicamente para o Rodrigo Pacheco avançar com algumas agendas econômicas no Senado, e ele falou que ia tomar o tempo dele, que respeita as decisões dos deputados, e aí a gente está falando de reforma tributária, mas que ele tem a agenda dele. Ou seja, ele tem cada vez mais se distanciado da agenda do ministro Paulo Guedes, tem se distanciado do Palácio do Planalto na crise institucional. Teve um fato muito interessante, uma peça desse puzzle que foi muito interessante, que foi a reunião que os governadores pediram para o presidente Bolsonaro para tratar da crise institucional. Bolsonaro negou, mas o Pacheco foi lá e disse: se o Bolsonaro não for, eu quero ir. Ele meio que ele meio que coloca uma fantasia ali de presidente, de pacificador,
nessa questão momentânea da crise institucional. Então, as 3 peças que eu trago para vocês são essas: a PEC dos precatórios, essa solução do FUX, a questão da reforma tributária que não está tendo espaço, não está tendo janela para isso avançar aqui na Câmara, e esses primeiros movimentos de distanciamento do Rodrigo Pacheco, que vai sim tentar ser uma terceira via em 2022. Colocando isso em perspectiva, essas peças para vocês, volto para você, Alan, para você trazer para a gente o que a turma tem que ficar de olho na próxima semana na economia e no mercado financeiro. Muito bem, semana que vem é importantíssima porque sai uma série de indicadores de atividade que vai dar um ritmo aí da economia global, PMI da China, né, PMI industrial, que há uma preocupação com a desaceleração da economia chinesa, a PMI também nos Estados Unidos, PMI na zona do euro, mas principalmente sai dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o payroll, né? Então, isso é importantíssimo porque isso vai balizar a próxima decisão do Fed, a próxima reunião do Fed, que possivelmente a gente vai ter algo mais concreto sobre o tapering, ou seja, a redução do ritmo de compras. Lembrando que você está ali pegando dinheiro barato, né? Você está vendendo para o Fed, pegando dinheiro, comprando ações, isso estimula o mercado de ações, então uma redução no ritmo de compras pode dar ali uma esfriada no mercado de ações nos Estados Unidos. É isso daí que a gente tem que ficar atento. Legal, e daqui de Brasília, a gente tem que ficar muito atento no orçamento, expectativa do orçamento ser encaminhado até o dia 31, vai ter um primeiro movimento, eu acredito que positivo dentro do mercado financeiro, no sentido de que Paulo Guedes deve encaminhar uma peça orçamentária dentro do teto de gastos, sem nenhuma estripulia. Então, essa é a tendência, mas eu chamo a atenção para vocês o seguinte: o orçamento, uma vez aqui dentro do Congresso, aí vem uma segunda etapa, que é justamente essa discussão por parte dos parlamentares. E é aí que mora o grande receio do investidor, que pode daí surgir algumas criatividades no ponto de vista aí das questões fiscais. Então, num primeiro momento, semana que vem, acredito que vai ter uma reação positiva, porque é um orçamento que ainda vai estar ali dentro do teto de gasto, respeitando todas as regras, mas depois a gente vai ter que ver o desdobramento das discussões aqui dentro. Por quê? Porque é nesse orçamento também que vai estar prevista a reestruturação do Bolsa Família, e é aí que a gente tem que colocar ter em mente que em ano pré-eleitoral a turma normalmente tem um maior apetite para ampliar gastos em setores sociais. Lembrando que esse orçamento que vai ser apresentado na próxima semana vale para o próximo ano, ou seja, tudo que for preparado em questões sociais, em questões fiscais, vai impactar o próximo ano. Então, o principal destaque para vocês da próxima semana é o orçamento. Um outro destaque é justamente a finalização dessa fórmula suprema que o Fux apresentou, porque essa fórmula suprema que trata dos precatórios deve se encaixar justamente nesse orçamento do ministro Paulo Guedes, porque é ali que a gente vai ver, então, como vai ser feito esse parcelamento, qual é o tamanho desse parcelamento e o impacto do parcelamento dos precatórios dentro dessa fórmula que o Fux está apresentando. Então, os dois destaques, eu acredito que é isso. A gente ainda vai ter muita marola do ponto de vista da crise institucionais, a gente ainda deve ter ainda muitos ataques e contra-ataques do Executivo contra o Judiciário, mas os principais destaques são esses dois que eu trago para vocês. Bem, gente, esse é o programa, a ideia foi essa, trazer para vocês de uma forma bastante didática. Acho que o Alan foi professoral aqui nas explicações dele. Alan, volto para você para as considerações finais. Não, eu queria só agradecer o convite, excelente papo, e é isso daí, essa junção, né, com política e economia é fundamental, porque as decisões econômicas, elas dependem do ambiente político, elas não são tomadas, né, ainda são tomadas por seres humanos, não são tomadas por máquinas, né, e aí a política é muito importante, como você trouxe. É isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês, fico por aqui também, desejando a todos um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.